Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Fazia um tempo que eu estava parado aí sem gravar vídeos e agora estou iniciando a playlist aí de comandos de terminal Windows e Linux. Então eu vou dar uma palhinha aí sobre os terminais, mas antes da gente começar aqui propriamente nos comandos, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo aí, né, na história dos terminais, chamados CLI, né, Command Line Interface. E o que a gente está acostumado aí utilizando o Windows, Linux, o Android no celular, são as GUI, né, que é Graphical User Interface, né, que são as interfaces gráficas de usuário. E o CLI é a interface de comando de linha de usuário. Aí. Então, voltando no tempo, aí, no começo dos sistemas operacionais, né, antes do Windows, antes do Linux até, muito antes do Android, os primeiros sistemas operacionais aí que foram feitos para o usuário poder se comunicar diretamente com a máquina e não somente programadores, né? Eram sistemas operacionais em linha de texto, né? Não tinha interface gráfica. Então o próprio Unix, né, que começa lá em 1969, que é de onde os comandos que a gente vai utilizar mais ou menos vieram, assim, foram sofrendo algumas alterações, mas são tudo usaram como inspiração os comandos do Unix. Desde lá do Unix em 1969 que se começou a ter essa visão aí de utilizar as raízes de pastas e arquivos que até hoje a gente usa, inclusive no modo gráfico lá quando a gente vai acessar nossas pastinhas com os nossos arquivos. Então teve o CP/M logo depois do Unix também, que era um sistema operacional voltado também na mesma pegada do Unix, que era para o usuário poder utilizar de uma forma mais amigável. E todo mundo acha lá quem é meio leigo acha que a Microsoft começou com Windows, né? Mas na verdade a Microsoft começou com um sistema operacional de linha de comando, né? Terminal, que era o DOS, né? Quem é mais velho vai lembrar do DOS, que é o primeiro sistema operacional da Microsoft, lá em meados de 1980, não lembro exatamente. E o DOS era um sistema, o que hoje a gente utiliza aqui, ó, o prompt de comando do Windows, na verdade ele é uma emulação do que era o DOS na década de 80, não mudou muita coisa. Ele enxerga que os discos, como que aqui nós temos o nosso C2 pontos, que é o nosso que é a partição primária do Windows, e com base nisso ele vai criando raízes para as pastas e a gente pode acessar outros discos com outras nomenclaturas. Então não mudou muita coisa desde lá de 1980. O Windows, em modo gráfico, como a gente conhece hoje, como começou, foi alguns anos depois, lá na versão 1.0 do Windows, que ela utilizava o DOS, inclusive. Não era um sistema operacional completo, era só uma interface gráfica do DOS. O Windows 1.0, o Windows 2.0. O 3.11, que se eu não me engano, já era um sistema operacional completo. Mas todos os Windows antes do 3.11 eram apenas interfaces gráficas do DOS. E depois que o jogo virou, né? O sistema operacional se tornou o Windows, que era a parte gráfica, e o DOS era acessado de dentro do Windows através do prompt de comando, como é feito até hoje. Então, a importância de a gente conhecer os comandos de terminal vem desde do começo da criação do sistema operacional, né? Tudo começou dali, e depois que a gente foi chegar nas GUIs, né, que são as interfaces gráficas de usuário. Então, se a gente consegue ter uma noção de comando de linha de interfaces, tanto do Windows quanto do Linux, a gente consegue ter um aproveitamento muito maior das funções do computador. Coisas que talvez a gente precisasse baixar um aplicativo X ou Y para fazer determinada coisa, a gente consiga fazer com alguns poucos comandos dentro da linha de comando, se a gente tiver
treinamento para isso, né, e conhecer esses comandos. Muito mais até no Linux do que no Windows, mas hoje em dia o comando de linha do Windows é muito poderoso. Inclusive eles têm o PowerShell lá, que é o filho turbinado do prompt de comando do Windows hoje. É o neto do DOS lá, no caso. Então, começando pelo Windows aqui, né, nós temos o nosso prompt de comando aqui, que é uma evolução do DOS. E tem uma pequena diferença que ele tem em relação ao Unix, que depois derivou o Linux. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre case sensitive e case insensitive. O que seria isso? Para o Windows, eu colocar um comando em minúsculo ou uma parte em minúsculo, outra em maiúsculo, ou botar tudo em maiúsculo, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é case insensitive, quer dizer, ele não faz diferenciação entre maiúsculos e minúsculos na hora que eu vou digitar um código. O Unix e o derivado Linux dele já fazem. Qualquer comando que eu colocar, ele precisa estar exatamente como aquele comando é. Então, se ele tiver alguma letra em maiúsculo, eu vou ter que digitar em maiúsculo. O que tiver em minúsculo, eu vou ter que digitar em minúsculo. Que o Unix, né, e o Linux, eles fazem essa diferenciação que o Windows não faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar na hora que a gente for utilizar comando de terminal, e geralmente quem vai utilizar os dois, né, tanto o Windows quanto o Linux, é se ligar nesse detalhe aí, que é o case sensitive e o case insensitive, que é a diferenciação, né, entre maiúsculos e minúsculos. Então sempre lembre-se que o comando de linha do Windows, ele é case insensitive, ele não faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, então eu posso lá estar com o meu caps lock ativado ou não vai fazer diferença. Posso clicar no shift sem querer lá e digitar um maiúsculo no meio da letra lá, que ele também não vai diferenciar. Ele vai executar meu comando da mesma forma se eu digitar ele corretamente, independente de ser maiúsculo ou minúsculo. Outra coisa que a gente tem que se antenar, né, é que o Windows, né, tanto desde do 95 lá, do 3.11 em diante, muita pouca coisa mudou, né, no prompt de comando. Então, o que eu consegui fazer numa versão do Windows, muito provavelmente vou conseguir fazer na outra, com pequenas exceções ali, talvez alguma mudança na síntese. Então, começando aqui pelo Windows, né, ele vai nos mostrar aqui, por exemplo, se a partição inicial do Windows estiver no C2 pontos, e geralmente está, vai aparecer ali, quando eu abrir o prompt de comando, C2 pontos. Eu preciso, para chegar aqui em primeiro lugar, né, para quem não sabe, né, lá no menu do Windows, lá, eu preciso digitar ali o CMD, né, na caixinha ali de busca, e já vai aparecer ali o prompt de comando para eu poder acessar. Eu posso clicar com o botão direito e pedir para acessar como administrador, que daí eu vou conseguir utilizar ele não somente em modo de consulta, como eu vou conseguir executar comandos admin nele, né? Então, vamos começar com uns comandos básicos aqui do terminal. Então, a forma mais simples aqui, se eu botar a date, né, que é a data, e dar um enter, ele vai me dizer qual é a data que está gravada na placa-mãe do computador, no sistema. Então ele vai me dizer ali que a data atual é dia 2 de março de 2021, e vai me perguntar se eu quero digitar uma nova data. Como eu não quero, eu simplesmente vou dar um enter e eu vou sair. Se eu digitar o time aqui, ele vai me dar a hora que está gravada aqui e vai me perguntar se eu quero digitar uma nova hora. Se eu não quiser, eu simplesmente dou um enter e ele vai sair. Então são os primeiros dois comandinhos básicos aqui do terminal, né? Date, time. Então ele serve tanto para eu consultar a data e a hora, quanto para modificá-la. Não preciso acessar lá a parte gráfica do Windows para poder mudar a data e a hora. Outra coisa que eu posso fazer aqui
é para poder identificar em qual pasta eu estou do sistema. Ele está mostrando para mim ali, né, que eu estou no C2 ponto, mas se eu tivesse dentro de várias pastas, talvez ficasse um pouco confuso. Então, com esse comandinho aqui, echo porcentagem cd porcentagem, ele vai me dizer onde eu estou. Então, se eu tivesse dentro de uma outra pasta, ele ia dar o caminho completo daquela pasta, que às vezes não vai aparecer se eu estiver dentro de vários subdiretórios. Outra coisa que a gente pode aqui utilizar é o comando dir, né, que eu mostrei antes ali no exemplo. O que o comando dir faz? Ele vai me mostrar tudo que está dentro da pasta que eu estou. Como eu estou na pasta raiz, ele vai me mostrar as pastas principais do sistema. Então vai mostrar ali a pasta Windows, né, que é a pasta do sistema, onde estão todos os arquivos do Windows. A pasta Users, onde vai estar os usuários e as configurações de usuários. Program Files para x86, que é os 32 bits, e Program Files para 64 bits, que é o padrão hoje em dia. Daí tem a pastinha ali também de logs e a pastinha da Intel. Isso no meu computador, né? Então, se eu der o comando dir aqui, ele vai me exemplificar aqui as pastas e os arquivos que teriam na raiz que eu estou. O comandinho cd aqui, ele serve também para eu mudar de pasta. Então ali eu dei um dir, ele mostrou as pastas que eu tenho ali no sistema. Se eu quiser entrar naquela pasta users ali, eu vou colocar um cd aqui, users. Como o Windows é case insensitive, ele não vai fazer diferença de a pasta users lá ter o U maiúsculo no começo. Ele vai entrar na pasta da mesma forma. E se eu der um dir aqui de novo, ele vai me mostrar as pastas que eu tenho dentro, as pastas e os arquivos, né, que eu tenho dentro da pasta users. Então aqui, como eu dei um cd users, eu já entrei nessa pasta. Então eu não estou mais na pasta raiz. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é, para voltar à pasta raiz, eu posso dar um cd dois pontos aqui. O cd dois pontos ele sempre vai retornar uma pasta anterior à pasta que eu estou. Então, se eu estou na users aqui, ele vai voltar para o c dois pontos. Se eu digitar cd users, ele volta para a pasta cd users. Outro comando que é muito importante aqui é o mkdir. Eu posso criar uma pasta diretamente aqui do terminal com esse comando mkdir. E eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Se eu simplesmente digitar o nome da pasta, ele vai criar uma pasta dentro do caminho que eu estou, né? Então ele vai criar dentro do user. Se eu simplesmente dar o comando mkdir e o nome da pasta aqui, por exemplo, teste. Eu vou dar um dir aqui. Ó, ele criou a pasta teste. Agora, se eu pegar um mkdir aqui e apontar o caminho de onde eu quero que essa pasta seja criada. Então vamos dizer que eu quero criar uma pasta chamada teste dentro da pasta teste. Vou dar um dir agora. Vou entrar dentro dessa pasta teste. E teremos outra pasta teste. Digamos que quero remover essa pasta, né? Eu criei ela de uma forma errada. Não quero mais essa pasta aqui. Então eu vou dar aqui um rmdir teste. Se eu simplesmente der um rmdir teste, ele vai me apagar a pasta teste que eu tenho aqui dentro dessa pasta teste. Se eu apontar o caminho, ele vai me apagar outra pasta que eu tenha. Se essa pasta não existir, ele vai me apontar um erro. Então se eu der um dir agora, aquela pasta ali não existe mais. Tem que tomar muito cuidado com esse comando, né? Vocês viram, ele sempre vai apagar uma pasta vazia. Se a pasta tiver algum conteúdo, eu preciso usar um outro comandinho aqui que é o... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Que é o rmdir /s. Esse aqui é mais perigoso ainda, que eu posso apagar uma pasta que tem conteúdo dentro. Também tem que tomar muito cuidado quando for utilizar esse comando aqui.
Temos o comando move, né, que, como o próprio nome diz, ele serve para mover ou renomear um arquivo ou pasta. Então, por exemplo, se eu der aqui move nome antigo .txt, digamos que esse arquivo exista, e daí eu boto um novo nome para o arquivo. Ele vai renomear esse arquivo. E se eu utilizar aqui move arquivo e depois botar o nome da pasta lá, ele vai pegar aquele arquivo que eu tenho e vai jogar dentro da pasta que eu apontei o caminho. Então ele vai mover aquele arquivo para a pasta que eu quiser, né? Então essa é a utilidade do comando move. Também podemos deletar um arquivo, né, que é simplesmente o comando del, e tu bota o nome do arquivo. Uma coisa que vocês têm que estar sempre cuidando é onde é que vocês estão dentro do comando de terminal. Aqui, por exemplo, eu estou dentro da pasta user test. Se esse arquivo não existir dentro dessa pasta teste aqui que eu der um del arquivo teste, ele vai me dar um erro, porque esse arquivo não existe, né? Então não foi possível encontrar. Então eu tenho que ter cuidado de onde eu estou. Eu não preciso estar dentro daquela pasta para eu apagar um arquivo que está em outra pasta, mas eu vou precisar apontar o caminho. Então, por exemplo, se eu estiver lá no C2 ponto esse arquivo txt, eu preciso apontar o caminho para ele deletar esse arquivo. Como esse arquivo não existe, ele vai dar um erro de novo. Então aqui, não foi possível encontrar. Mas se o arquivo existisse aqui, ele apagaria esse arquivo. E temos um outro arquivinho aqui, um outro comando, né, que se chama type, que ele exibe o conteúdo do arquivo. Então, se eu tenho um arquivo txt lá, por exemplo, que está escrito tem algumas informações, se eu der esse comando type arquivo.txt, ele vai me exibir aqui na próprio terminal todo o conteúdo que eu tenho dentro desse arquivo. Então, se eu tiver muito conteúdo, ele vai simplesmente ficar girando na tela aí todo o conteúdo. Deixa eu ver se eu acho que vou tentar salvar um arquivo aqui. Com umas informações quaisquer aqui dentro dos C2 pontos aqui. E daí eu vou gerar esse type aqui. Vamos ver se eu consegui salvar aqui. Dá um CD aqui. Dir. Vamos acessar aqui os... Deixa eu dar um dir aqui de novo. Tá aqui. Criei um arquivinho, então eu vou dar aqui um type. E ó, ele vai exibir o que eu digitei ali no arquivo. Então eu fiz um arquivinho ali, digitei a letra D ali várias vezes e salvei esse txt. E com o type eu consigo exibir aquilo que aparece dentro do arquivo. E digamos que ficou confuso aqui minha tela aqui, ó, eu quero limpar essa tela aqui para poder continuar utilizando aqui ela. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar o comando cls. Ele vai limpar o conteúdo que eu tenho aqui na tela. Ó, ele voltou como se eu não tivesse nada aqui
e eu posso digitar os comandos que eu quiser. Então assim, ó, para terminar o Windows, eu acho que esse conteúdo que eu passei aqui já dá para vocês começarem a brincar, já dá para ter uma palhinha, né? E daí na próxima aula eu vou mostrar um pouco sobre o Unix, né? Então os comandos de terminal do Linux baseado no Unix. Se ficarem alguma dúvida e se vocês tiverem alguma sugestão aí de conteúdo, é só vocês me passarem que eu vou dar uma estudada aí conforme minha possibilidade de tempo. Eu vou passando para vocês. Então até a próxima aí, pessoal.